o Brasil se viu refém de mais uma doença causada pelo Aedes aegypti e que trazia sequelas ainda mais graves, especialmente para os bebês. O Zika vírus é o responsável pela incidência de casos de microcefalia em recém-nascidos. A gestante infectada, sintomática ou assintomática, pode transmitir o vírus para o feto durante todo o período gestacional, o que aumenta a probabilidade de manifestação de anomalias congênitas, sobretudo a microcefalia, alterações no sistema nervoso central e outras complicações neurológicas que, em conjunto, constituem a síndrome congênita do vírus Zika. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Bem-vindo de hoje comigo é o ginecologista e obstetra Gabriel Campos. Gabriel, é um prazer falar com você hoje aqui no Bem-vindo e eu queria saber o que é o Zika vírus e quais os principais sintomas da infecção durante a gestação. Fernanda, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema que me é muito caro, que eu trabalho muito, né, na medicina fetal sobre isso. E o vírus da Zika foi um vírus terrível, aí você colocou muito bem, que causou uma série de casos de microcefalia. Ele é um flavivírus, que a gente fala, é um arbovírus que é transmitido pelo mosquito, né, pela picada do mosquito. A gente brinca que ele é um irmãozinho aí da dengue, um primo próximo aí da dengue, muito parecido. E ele é um vírus transmitido pela picada, mas que já foi encontrado em saliva, que já foi encontrado em esperma, já foi encontrado em outras secreções humanas também, sabe? Mas, a priori, ele é um vírus transmitido pela picada do mosquito mesmo, muito semelhante à dengue. E como que é feito esse diagnóstico aí do Zika vírus, Gabriel, durante a gestação? A gente, em primeiro lugar, tem que avaliar o quadro clínico dessa doença. A partir do momento que a gente avalia o quadro clínico da doença, a gente pensa a respeito dos dois tipos de exame que dá para a gente pedir. A gente consegue pedir tanto a sorologia, que é a medida da reação do nosso corpo contra esse vírus, quanto a própria procura desse vírus na nossa corrente sanguínea ou na urina. Antigamente, lá em 2015, até antes disso, a gente achava que na urina era mais fácil da gente detectar. Na verdade, os trabalhos hoje em dia nos mostraram que na corrente sanguínea a gente também consegue pegar, não precisa necessariamente ser um exame de urina, não. Esses exames eles são fornecidos pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, eles podem ser realizados depois da notificação de um caso suspeito. E aí, conforme a disponibilidade da região, a gente pode escolher o exame de sangue, ou PCR, ou imunobiologia. E aí, uma das sequelas, né, do Zika vírus, e que é gravíssima, é a microcefalia. Eu queria que você falasse o que é, né, essa doença e quais os riscos aí da ocorrência de microcefalia em gestantes que foram infectadas aí, né, pelo vírus da Zika. Não, muito interessante essa pergunta, Fernanda. E eu gosto muito de esclarecer que, assim, a microcefalia é uma consequência, né? A causa da microcefalia como um todo é o quê? É o ataque do vírus da Zika às estruturas neurológicas do feto, né? Então, o que a gente pode ver aí nesse sentido? O vírus da Zika, ele tem uma atração muito grande pelas células neurológicas, em especial as células neurológicas fetais. Então, o que acontece? Ele vai e destrói algumas partes do sistema nervoso fetal. E isso gera uma redução da calota craniana do bebê como um todo. E quando a gente vai medir isso por ultrassom, por ressonância, a gente tem uma tabelinha, né? Cada idade gestacional tem sua medida ideal, sua medida fora do padrão. A gente, abaixo de menos 2 desvios padrões, já é considerado uma microcefalia da circunferência craniana mesmo como um todo, e menos 3 desvios padrões é uma alteração muito grave. É uma microcefalia que a gente chama de importante mesmo, devido aos eventos neurológicos. Então, a microcefalia em si, muita gente acha que afeta a calota craniana. Não. Na verdade, ele ataca o encéfalo em si, o sistema nervoso fetal, gera lesões e, a partir disso, há uma redução da circunferência craniana. A transmissibilidade do vírus da Zika, ela ocorre mais ou menos 55% das gestantes do primeiro trimestre, elas têm chance de passar esse vírus para o bebê, e 40%, 42%, alguns trabalhos falam, tem uma chance de gerar sequelas neurológicas. Traduzindo, não é uma chance pequena, né, Fernanda? É considerável aí e nos traz muita preocupação esse vírus circulando aí hoje em dia.
E aí, isso tudo tem a ver com a fase da gestação que a gestante foi infectada pelo vírus, por exemplo, né? Você falou do primeiro trimestre. É pior, então, digamos, né? Dá mais sequelas no primeiro do que no último, por exemplo? Isso, exatamente, Fernanda. O que que acontece? A maior parte das infecções virais, elas são muito mais graves durante o começo da gravidez, por causa da organogênese. Os órgãos, eles estão sendo feitos ainda, estão sendo montadinhos naquele comecinho do primeiro trimestre. Então, em geral, as infecções virais, em especial o Zika, ele tem uma chance de consequências muito piores no primeiro trimestre. Não são todos assim, né? Cada doença é de um jeito, cada vírus se comporta de um jeito, mas a grande maioria deles, quanto mais precoce, mais grave para o bebê. Uhum. E aí, a gente falando do Aedes aegypti, eu queria que você comentasse outras doenças que também são transmitidas por ele, como a dengue, a chikungunya, elas podem também causar malformações no bebê? Elas têm alguma questão que pode acometer aí a gestante durante esse período ou não? Você sabe que essa está sendo uma das perguntas que eu mais estou ouvindo ultimamente, sabe, Fernanda? A gente tem tido um diagnóstico muito grande de dengue nas gestantes, e é a primeira preocupação, né, de toda gestante, vai ter alguma coisa para o meu bebê, etc. Então, o que a gente vê hoje em dia, cientificamente falando sobre a dengue? A gente vê um aumento das taxas de abortamento e das taxas de natimortalidade, que é o bebê falecer, né? Então, existe um aumento relevante dessa taxa, de 2 a 5 vezes a chance de uma gestante, dependendo da gravidade do quadro da dengue nessa paciente. Existem alguns relatos de casos, sabe, Fernanda, sobre algumas malformações na dengue em si, mas a gente não tem ainda consistente na ciência uma associação direta, né? Relato de caso é eu contando que eu vi um episódio, não é necessariamente uma consequência da infecção do vírus da dengue em si. O vírus da chikungunya também é um vírus, ele é importante, ele gera uma doença, principalmente no bebê assim que ele nasce, ele apresenta uma série de sintomas, pode desenvolver encefalite e outras alterações, mas também não tem uma associação direta a alterações de formação no bebê, não, diferente do Zika. O Zika, a gente já pensa em alterações neurológicas, né? Em alterações de crescimento, etc, etc. O vírus da dengue, apesar de aumentar muito as nossas taxas de aborto e de perda fetal, claro que dependendo da gravidade de cada caso, né? Dengues hemorrágicas, dengues mais graves, etc. E o vírus da chikungunya, ele traz para a gente essa patologia, principalmente neonatal, que é uma patologia que dá uma dor de cabeça importante para os pediatras, principalmente no bebê recém-nascido. Ótimo. E, Gabriel, eu queria que você falasse para a gente como que é feito o diagnóstico aí? Quais são os exames de imagem, por exemplo, que são feitos no bebê ou ainda durante a gestação para já perceber que tem algum problema, pode ser a microcefalia ou outra sequela deixada pelo Zika vírus? Excelente pergunta. O que acontece? Olha só, 50% das gestantes, elas têm a condição de passar esse vírus da Zika para o bebê, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa tem 2 quadros aí que são muito frequentes para a gente. Ou uma gestante sintomática, que a gente pede um teste de Zika e vem positivo, e aí a gente tem que ficar de olho nesse bebê. Ou um bebê que já tem alguns parâmetros diferentes de formação do sistema nervoso, então aí tem algumas partes do cérebro que não se desenvolveram tão bem, ou que já tem uma microcefalia em si, que a gente pensa em investigar a Zika como um todo. Então a gente pode fazer ultrassonograficamente, a gente pode avaliar, né, e aí ultrassonografistas experientes e bem formados em medicina fetal, tem uma condição de olhar para esses bebês e ter uma suspeita muito grande clínica, sabe, Fernanda, desses quadros. A gente consegue confirmar pela coleta do líquido amniótico e a avaliação do vírus da Zika, né, o PCR que a gente fala do vírus da Zika, depois de uma coleta de amniocentese. Claro que para isso a gente tem que ter 2 casos, né? Ou uma gestante sintomática com o vírus da Zika positivo, ou um bebê com alteração de microcefalia compatível com o quadro de Zika como um todo. Gabriel, para encerrar, eu queria que você falasse sobre repelente, né? Fazer esse alerta aí da importância de usar os repelentes. Tem diferença de repelente para bebê? Com que idade pode usar? E a gestante também, ela pode usar todo tipo de repelente ou não?
Fernanda, isso aí acho que todos nós, os pediatras, os obstetras, até os clínicos, todo mundo está numa campanha mesmo para a gente disseminar o uso do repelente mesmo. É claro que cada caso é um caso, né? Aconselho cada mãe, cada gestante a conversar com seu obstetra, com seu pediatra sobre isso. Existem indicações específicas, mas o que a gente sabe de uma forma geral? A gestante ela não pode ser exposta a qualquer tipo de repelente. Existem 3 tipos aí que são mais frequentes: o DEET, a icaridina e o FR3535. Esses outros 2 que eu falei com vocês, eles não são tão interessantes assim. O mais interessante para a gente ver, e que é recomendado pela Anvisa, o uso nas gestantes, é o DEET. Ele é um tipo de repelente que ele dura mais, ele dura em torno de 6 a 8 horas aí de proteção, dependendo da passagem, e ele não foi confirmado nenhum tipo de infecção fetal, né? Sobre os bebês, eu acho que a criança com certeza tem que fazer uso do repelente mesmo, não tem um tipo específico aí acima dos 2 anos de idade, não. O DET, existe uma autorização para usar a partir dos 6 meses de idade do bebê. Existem já alguns trabalhos falando de 2 a 3 meses de idade já pode usar esse tipo de repelente. O que eu aconselho as mães aí que estão nos ouvindo, que estão nos vendo? Conversem com o pediatra de vocês. Tem que avaliar a criança como um todo, ver se tem alguma lesão de pele, ver se tem alguma alergia e conversar com o pediatra o melhor tipo aí de repelente nesse sentido. Mas, assim, um fato que a gente está fechado já é que a gente precisa evitar que essas crianças, em especial as gestantes, peguem esse tipo de infecção. Então, uso de repelente, uso de cortinados, fechar ambientes à noite, ar-condicionado quando possível, isso são coisas que são muito recomendadas. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, agradeço o convite, estou sempre à disposição. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor tanto do Zika vírus, como falamos aqui, mas também da dengue e da febre chikungunya. Suas larvas nascem e se criam em água parada, por isso evite focos de reprodução desse vetor. A prevenção é sempre o melhor remédio para evitar problemas graves e que podem deixar sequelas para o resto da vida. Até a próxima.